Olha, vocês são muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast nosso aqui da Igreja Barão. E hoje estamos recebendo eu e o pastor André, o pastor Hudson. Olha, essa mesa está hoje sacrossanta, cercada de pastores por todos os lados. Não sabe nem o que fazer com tanto pastor aqui. Pastor Hudson Silva, que é da nossa igreja, também nos ajuda aqui em várias áreas, atualmente com a área da escola dominical e com a sua participação sempre artística, inclusive é sobre isso que a gente quer conversar muito hoje, sobre arte e fé, sobre realização artística, arte e vida. Hudson, muito bem-vindo. Uma honra, uma honra. Me senti até na Trindade aqui. O problema é que eu estou no meio dela. Não, mas tem uma sobrevida, tranquilo. A gente está querendo conhecer mais um pouco do seu percurso. Você é um artista talentoso, que tem vinculado a sua arte, o seu talento, a sua expressão de fé. Uhum. Né? E a gente sabe que você também serve a denominação, já serviu e serve em vários setores da nossa denominação e fora também dela, ao reino como um todo. Conta um pouquinho do seu percurso para a gente, como é que despertou seu dom em você, como é que você começou com... Você, criança, logo já demonstra a que vem, né? Não sei se você... nós temos aqui a Vaninha. Sim. A Vânia falou que mostrou para você também os desenhos do filho dela, acho que é o Lucas, né? Assim, então a gente vê que começa desde cedo, né? Como é que foi seu percurso? Conta pra gente. Exatamente do mesmo jeito. E eu tenho alguns dos desenhos lá que eu fiz com 7, 8 anos. E foi na igreja que eu fui acolhido. Porque eu venho de uma família muito pobre, a família muito carente mesmo, né? Nós morávamos na favela do Jacarezinho e éramos membros da Igreja Batista de Benfica. E aí, na igreja, eu ficava desenhando junto com as outras crianças, mas para mim aquilo era muito mágico, né? A coisa do desenho. E também, desde a época do jardim de infância, era a parte que eu gostava, era de ficar desenhando. Mas foi na pré-adolescência que eu percebi que essa era a minha vida. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Normalmente, pessoa com pouco recurso, os filhos vão trabalhar cedo. E aí meu pai, que trabalha na área médica, achava que eu tinha que ir para a área médica. Todo pai faz, né? Mas eu falei, pai, eu não quero, eu passo mal no hospital, só o cheiro, aquele cheiro de éter, aquela coisa toda, e me fazia mal. Falei, meu filho, deixa ser mole. Meu pai agia com a gente. Agia com a gente assim, mas ele também ficava muito preocupado que eu ficava, somos 6, ficava trancado no quarto desenhando. Então ele ficava sempre muito preocupado com isso. Aí eu falei, não, eu quero desenhar. E ele quis me afastar desse caminho, porque ele falou, você vai morrer de fome, porque desenhista para ele era o pessoal que ainda hoje fica lá na Rio Branco, na estação do metrô. Aí meu pai, que era muito didático, ele falou assim, vamos sair. Aí me levou lá. Para mostrar. Só que o tiro saiu pela culatra, porque eu fiquei fascinado. Eu achei muito legal. Agora eu tenho certeza absoluta, os caras sentados lá. Até comprar meu banquinho aqui, né? Aí eu fiquei, aí meu pai falou, não vai ter jeito. E aí, meu pai me encaminhou, graças à ajuda dos irmãos da igreja, para o curso de desenho artístico no Senai. Então eu fiz o segundo grau, que antigamente chamado segundo grau, simultaneamente com o curso do Senai. Eu passei, naquela época a gente fazia prova, não sei se vocês lembram disso. Se eu estiver enchendo o saco, por favor, fala. É por aí mesmo. É esse percurso. Porque a gente tem um negócio, rapaz, às vezes, no percurso da pessoa, ficam faltando aqueles detalhes que são primordiais para a gente entender como é que a coisa se desenvolveu. E a moçada quer saber isso mesmo. Então, mas a gente tinha dificuldade com relação aos recursos. Porque o Senai é gratuito, né? O curso de desenho e artes era gratuito. Mas o material era caro. O material e a passagem. Mas a igreja pagava a minha passagem. Que legal. Isso foi muito legal. Muito emocionante. A igreja acreditando
no curso de arte, de desenho, É, acreditando no seu talento. meio adotando, né? Investimento na pessoa, né? Eu já era membro da igreja, Sim. desde os 9. Então, assim, a igreja... E dura quanto tempo um curso desse? 1 ano e meio. Só que lá na própria... Eu não sei se era... Para mim, naquela época, era a igreja que pagava. Depois eu descobri que eram alguns irmãos que se uma cotização, para ajudar. Mas para mim era assim, a minha igreja está pagando. Representa. Muito tem teste de aptidão para entrar ou não? Você pode escolher o teste? Tem um teste básico, mas é muito fácil, né? Muito simples de entrar. E aí eu fui fazer artes e meu irmão, 1 ano mais novo que eu, foi fazer um curso lá também, mas de encadernação. Porque aí nós íamos juntos. Entendi. Aí eu fazia o 2º grau ali no João Alfredo, na 28 de setembro, e ia a pé para o Senai, almoçava no Senai. E meu irmão já tinha conseguido uma bolsa que era paga pela Juerp. Olha. Aí eu fui pedir o pastor Valdir, que era meu pastor, falei, pastor, deixa eu também ganhar uma bolsa dessa aí. Porque a igreja ajudava com meu irmão com a bolsa, só que ele já tinha um emprego garantido depois, e me ajudava na passagem. Eu preferia que me ajudasse no emprego garantido. Ele falou, não, que é hoje o pequeno aprendiz, né? Sim. Então foi assim que eu entrei. Lá, você se dá aí exatamente, eu acho que aquele encontro do talento com a disciplina do talento, né? Que eu acho que cada vez eu ouço essa frase dizendo que vem da boca de um. A versão que me chegou, eu vender o peixe como me venderam, é que quem falou isso foi Stravinsky. 5% de inspiração, 95% de suação. Sim. Quer dizer, não adianta só ter o talento, você tem que educar o talento. E na igreja tinha muita brincadeira, nos pré-adolescentes, né? Porque todo mundo, no começo todo mundo desenha, né? É muito curioso. E eu tinha os colegas lá da época de embaixador do rei que desenhavam, por exemplo, Catatal muito melhor do que eu. Mas ele só desenhava Catatal. Catatal é antigo, né? Catatal, né? Pra ver como é que eu sou velho. Isso eu vi, né? Eu vi, mas vi porque meu pai gostava. Apelei. Guarda-belo. Isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estava pensando aqui, como diferenciar isso, né? O desenho como um dom e uma prática prazerosa e algo que depois vira o seu sustento, a sua profissão, né? Eu acho que eu vejo muito artista, o artista sofre muito isso, né? Eu acho que tem artistas excelentes que hoje são bons médicos, sei lá, bons pastores, bons advogados, e acabaram fazendo o desenho só uma área de desafogo, lazer, isso. Como é que você conseguiu criar isso? Foi algo seu? Foi do investimento mesmo? Isso é natural. A ideia do velho Rubens lá do meu pai. Porque eu acho que eu me sustento com arte, eu acho que isso é graça, é presente de Deus para mim. Não é todo mundo que consegue isso. Eu tenho vários amigos militares. O grande temor do teu pai, infelizmente, não se realizou. Porque realmente é muito difícil. Sim. Então, cada trabalho novo, eu fico tão feliz, tão agradecido, porque eu convivo com as pessoas e sei que isso realmente ocorre. Mas é ser picado por uma mosquinha que vai te dar o talento. E você não vai conseguir viver sem praticar isso. Âncora, né? Sabe, assim, a gente precisa disso. E isso nos aproxima de Deus. Por quê? Porque Deus é criativo. Todo mundo fala de atributos divinos, mas ninguém fala disso. Só que a primeira frase da Bíblia é: no princípio criou. Então, se nós somos a semelhança dele, a gente tem necessidade disso, né? Legal. Pegar algo sem forma e dar forma ali. Cara, tem gente que faz isso com música, tem gente que faz isso com papel, tem gente que faz isso na cozinha. O ser humano precisa de arte. E a gente reflete Deus fazendo arte. Então, não sei se eu estou te respondendo com clareza, eu acho que eu vivo disso por graça divina. Porque são poucos, principalmente na área eclesiástica, que fazem isso. Verdade. Que vivem disso. Fala. Como foi para você
essa chegada da tecnologia, existem novas formas, existem novas possibilidades? Você se instigou por isso? Isso te ajuda, te atrapalha? Como é que foi para você? Isso me instiga. É. Por quê? Porque eu aprendi numa época toda analógica. Toda analógica. Da prancheta, né? Da prancheta, sabe? Uhum. Da régua T, de esquadro. E eu estava agora mesmo falando com o Rogério, meu próximo desafio é aprender a fazer animação. Não tem como você fazer animação hoje sem o uso do computador. Uhum. Só que a animação era um sonho, no começo, um sonho impossível. Porque a animação você fazia quadro a quadro, desenhando, fazendo um desenho por vez. E hoje não precisa disso. Então, por que é um desafio? Porque eu ainda trabalho de forma analógica. Uhum. Eu não tenho ainda um tablet, não tenho habilidade. Eu tenho o equipamento, mas ainda não tenho. Tem um pouco de resistência. E não foi fácil fazer essa migração para isso. Mas eu já faço toda a colorização dos meus personagens no computador. Mas eu ainda quero o cheiro do papel, da tinta, do lápis. Apesar de hoje você ter até a pressão que você faz no tablet aparecer na tela, né? Então isso me fascina, mas me amedronta, porque é complicado acompanhar a evolução, as novidades tecnológicas, né? E o que eu acho que ainda me sustenta, sinceramente, é porque falta disciplina para essa geração, sabe? Às vezes o cara gosta, mas é o que o pastor falou, mas não está a fim de ficar sentado disciplinando, brigando consigo mesmo, porque desenhar é esculpir em 2D. Então você vai rabiscando, mas quantos desenhos você vê aí? Esse aqui eu ainda não acabei, isso aqui ainda não acabei. Então não vai acabar nunca, né? Então isso eu aprendi lá atrás. Legal. E me mantenho. Mas esse é um desafio que eu tenho para mim, de me aperfeiçoar nesse espaço tecnológico. Por exemplo, aqui na igreja, eu gosto, quando eu vou falar, as pessoas querem botar o quadro. O quadro é a muleta. Só que não precisa de quadro, tem um telão. Então, seu desenho aqui pode ser projetado lá. Sim. Mas eu ainda tenho resistência a isso. E sei que o caminho natural é esse. Então, eu vou aprender. Agora, muito bom. O cara quase 60 para aprender de novo, mas a gente aprende. E quais foram os desenhistas ou os artistas que fizeram sua cabeça, que te influenciaram? Aliás, deixa eu aproveitar e falar, quais são os quadrinhos que você sente saudade? Olha, eu vou falar dos meus. Aventuras de Tintim. Li muito isso, adolescente. Asterix, o Gaulês. Eita, só você já viu filme já. Patamar, e o Peanuts. O Charlie Brown e o Snoopy. Esses para mim então eu peguei, a minha geração foi ali Turma da Mônica, né? E depois migrou para desenho animado já, né? Então eu tenho mais a ideia dos desenhos animados ali. Mas teve artista que fez sua cabeça ali, que você falou? Muito. Te influenciou. Teve até, eu lembro que há pouco tempo você fez uma viagem. Isso. Que você pôde ver de perto muita coisa que você admirava. Quando eu comecei, lá atrás, eu fui para a Juerp com 15 anos, né? Tá. Então assinaram minha carteira. E não tinha vaga para desenhista. Então eu já era formado no Senai, mas quando eu cheguei lá, não tinha vaga. Mas tinha vaga de office boy. Eu falei, eu vou ser office boy. Tá. Então, ali começou uma fascinação pelos desenhistas que trabalhavam ali. Eu não tinha contato nenhum com história da arte, nada. Porque o curso era técnico. Você aprende aqui, vão pedir para você fazer e você faz aquilo. Aquela coisa técnica, né? E quando eu cheguei lá, eu fiquei fascinado. Fiquei fascinado porque tinha Cláudio Secone, Rafael de Oliveira, Silas... gente que desenhava muito. Aí eu falei, meu Deus do céu. Então, meu primeiro objetivo foi, eu quero ser um cara igual a eles. Depois era, eu quero ser melhor do que eles. Porque com eles eu aprendi, por exemplo, com Clauber, que era um pintor extraordinário, que existia um mundo da pintura. E quem trabalha com artes gráficas não mexe muito com cor.
Então, com o Clauber eu vi que existia um mundo extraordinário fora disso. E eu gostava de acompanhar esse negócio. Com o Silas, eu vi a coisa mais ligada à arquitetura. Então, eles me desafiaram a estudar. E isso eu acho interessante dizer. Porque eu não fiquei no curso técnico, eu fui fazer uma faculdade. E quando eu cheguei na faculdade, eu fui fazer uma faculdade de artes plásticas. Uhum. Foi um escândalo. Foi a época que eu fui para o seminário. Eu fiz seminário 2 vezes, né? Fui com 19 anos, entrei em crise existencial. Eu sou artista e estou aqui no seminário, como é que eu vou servir a Deus com isso? Achava que servir a Deus é servir a igreja. Entrava em choque, teoricamente em choque, né? Então, assim, eu não queria que a igreja pagasse, briguei com todo mundo e tudo mais. Aí eu, no seminário, fui orientado para fazer arte. Depois, se fosse o caso, eu voltaria. Quando eu cheguei na faculdade de arte, achei que estava no centro da vontade de Deus. Uhum. Só que o centro da vontade de Deus não era nada que eu tinha imaginado. Assim, história da arte, filosofia, aquela coisa outra realidade. toda. Aí lá eu comecei a me fascinar pelos artistas plásticos. Foi lá que eu descobri o Van Gogh. Eu falei assim, meu Deus, o cara era filho de pastor, como é que é isso? Aí você vai ler, vai aprender mais sobre o assunto. E como eu não tive muita infância assim, porque com 14, com 15 já está trabalhando e continuo estudando, então nos intervalos é que eu lia. E aí eu li o que? Batman, história em quadrinhos. Sim. O Batman era meu preferido. Homem-Aranha, essas coisas assim. Mas muito pouco. E eu me fascinei pela história da arte. Sim. Por isso tanta gosto pela arte. Né? Tem uma coisa, né, que eu acho que é o Antônio Cândido falava muito. O Antônio Cândido é ligado a Partido Socialista e tal, mas ele falava muito na USP sobre o direito à literatura. Ele achava que o direito à literatura tinha que fazer parte dos direitos humanos. Sim. Você dando oportunidade para as crianças conhecerem literatura. Porque você só gosta daquilo que você conhece. Sim. Você não acha que também na área da arte devia existir um tipo de direito da arte, que o que falta para a criançada, para compreender e para gostar, né? Porque para você admirar um quadro, admirar de fato, você precisa ter essa noção de estética, de coisa, né? Eu acho não, tenho certeza que é do jeito que você está falando. A gente só gosta do que conhece. E à medida que vai conhecendo, vai gostando mais. Há uma ruptura, historicamente, sou que eu gosto de história. E esse foi o meu trabalho final do seminário, que depois eu voltei com 40 anos para terminar o seminário. Né? E que aproveita muito mais, que a gente mais maduro, aproveita muito mais teologia. E aí meu trabalho final é o que acontece na igreja quando tiram as imagens. Porque há uma ruptura ali com a reforma protestante, tiram as imagens e tudo mais. Meu trabalho final foi esse. Porque a tese era, todo ser humano precisa de arte, qualquer que seja ela. E é muito curioso que nós, protestantes, reformados, eliminamos as artes visuais e fomos para as artes musicais. A gente investiu na polifonia e nessa questão toda da palavra, né? Da leitura, e aí tiramos as imagens. E julgou a arte como idólatra. Mas veja isso vem até hoje, né? Até hoje agora a gente já está quebrando. Estamos fazendo um podcast aqui, cara. Sim. Aqueles vitrais daquelas igrejas antigas. Era porque o pessoal não sabia ler, não tinha escritura na mão. Exatamente. Então era uma forma de visualizar a escritura. Didática, exatamente. As pessoas, até hoje você vai numa igreja católica, você tem os passos da paixão ali. Por que isso? Porque eles aprendiam cada um daqueles passos. Agora, ok, não vamos colocar os passos da paixão aqui, mas na classe das crianças, elas têm as figurinhas. Só que chega nos adolescentes, não tem nenhuma. Aí acaba a visualização. Rompe. Porque começou a ler. E eu acho que a gente tem que aprender a ler as imagens. E fazer essa conexão de uma coisa com outra. Por isso, tanta fascinação com quem já pensava desse jeito, que eu achei que eu estava sendo original. Mas, gente, por isso a minha fascinação hoje com Labrie, com propostas lá
Schaefer, né? do Schaefer e Aham. tudo mais. Muito legal. Que é bem isso. E a gente tem hoje uma geração muito visual, né? Uma das grandes diferenças dessa geração é que ela precisa ver e ver em cores, Isso. né? E ver em tela. Então a gente precisa hoje explorar mais isso, né? Uhum. A minha geração não tem muita paciência, minha e as mais novas ainda mais, né? De não ter muita paciência para ler muito ou Isso. ouvir muito. Ficar muito tempo falando para eles Cansa. é terrível. Mas ver uma imagem chamativa, com cor, com movimentação. Então eu acho que a gente está caminhando para essa revalorização da arte, Sim. né? Talvez para um novo momento da arte, mais midiático, mas para essa revalorização e a igreja necessitando investir, tanto que a gente está aqui no podcast Sim. também, para facilitar conteúdo, para facilitar esse pessoal ver a gente assim como referência, né? Não, você tá coberto de razão, mas eu acho que ainda há uma dicotomia, um abismo, porque artista normalmente sai fora da igreja. Uhum. Por que sai fora? Primeiro, porque não tem espaço. Sim. E segundo, porque nós ainda somos muito agarrados à leitura bíblica literal. Sim. Então, por exemplo, a Bíblia diz, não farás para ti imagem, a pessoa para nesse versículo desse jeito. Uhum. Só que está escrito imagem de escultura para adorar. Uhum. Ele não termina de ler o texto. E o próprio Deus que falou que não fará para você imagem para você adorar, é o próprio Deus que vai escolher Bezaliel e o grupo dele lá para fazerem toda a decoração do tabernáculo. Sim, Você e é uma unção ali que eles recebem para criar. Exatamente. Aí você tem que esculpir anjos, um virado de ouro, um virado para frente. Cara, o pessoal não tem noção. Então, assim, é uma educação que nós precisamos passar para essas pessoas. Né? Uhum. É um desafio. Sim. Mas os artistas, como saem fora, ou vão só fazer na hora vaga. Sim, e ainda tem o lance da dificuldade do sustento, né? Sim. Às vezes o cara consegue um trabalho fora. Sim. Uma pergunta, talvez um pouco mais complexa, como é que você vê o artista, principalmente o músico, né? Que é remunerado fora, então ele trabalha com show e ele está participando da igreja, como é isso, né? Você tem a dádiva de conseguir fazer isso como um ministério, Sim. né? E receber esse sustento assim. E quem tá de fora, como é que você vê isso? Eu vejo com muito vontade de rir. Sabe por quê? Porque eu tinha toda essa resistência. E aí eu descobri que nós fomos morar em Campinas, porque eu trabalhei na Jumoc, a Jumoc teve uma época que foi em Campinas, eu já estava casado com a Marília, e nós dois fomos lá, sem filhos e tal, fomos lá. Aí no fim de semana, o pessoal da Jumoc, todo jovem, vamos lá, vamos fazer lá, comer um churrasco, fazer... Aí estava tocando um tal de João Alexandre, tocando MPB. Sim. De repente ele toca Brasil, olha para cima. E não estava gravado, tá? Uhum. Aí eu, ouvindo aquela música, eu falei, essa música tem esse cara... Aí no intervalo eu fui lá assim, vem cá, eu sou carioca e tá aquela coisa de paulista com carioca. Ele falou, não, você não precisa falar que é carioca, só o seu jeito de falar já diz e tal. Ele falou assim, aí eu perguntei, que relação você tem com Deus? Aí ele falou, Deus é o meu Senhor. Eu sou da igreja. Pronto, acabou com todo tipo de resistência. Né? Aí ele falou, eu seleciono o que eu toco, mas eu toco. Sim. Tocava de Djavan, na boa, lá, um prazer imenso. Aí ele falou, você quer que eu toque algum hino aí? Eu falei, não, cara, deixa quieto aí. O João é muito gente boa. E foi assim que eu conheci o João. A gente volta de novo à questão da dualidade, né? O profano e o sagrado. Quer dizer, o sagrado é hino. O profano é o Djavan. E essas duas coisas não se misturam. Não, mas isso é muito, muito interessante, porque a própria Escritura diz que sagrado é você, sagrado somos nós. Sim. Sagrado é separado, separado somos nós, né? E o pessoal faz uma diferenciação vida, né? disso, né? A pessoa pode ser um excelente médico lá fora, mas aqui dentro ele não pode ser um excelente artista lá fora, é um artista aqui dentro, né? Essa diferenciação, né, da vivência da pessoa. Agora, isso angustia. Porque o artista... O artista tem que comer também, né? É um angustiado.
Por natureza é Eu veria angustiado. arte se não tivesse angustiado. Exatamente, não dá. Como O senhor sabe Rubem disso. Alves fala, a ostra A da ostra, pérola, é. porque tem o grão de areia lá Aham. dentro incomodando ela, né? Vamos falar da sua campanha, a campanha do Livro dos Salmos. Queria que você falasse sobre a campanha, como começou essa ideia, como ela se desenvolveu e como é que a gente pode participar ainda agora. Eu tô ficando velho. E aí, Estamos. Eu tô na mesa aqui com o pessoal com crise de idade, né? tô ficando velho. Eu acho muito legal estar aqui porque rejuvenesce, né? E eu lembrei aqui, eu escrevi aqui, eu lembrei da minha formação, das crises que eu tive dentro da igreja mesmo, com essa questão da arte e tudo mais. E eu tinha uma professora, a tia Suzana Campelo. Ela era cunhada do Zacarias Campelo. Zacarias Campelo foi o pai da Ana Egger, Isso, né? isso. Era regente da Zacarias Campelo, foi missionário entre os índios. É, isso Pra quem mesmo. não conhece. É, tá vendo aí? Não A conheço. legenda é A direta esposa, aqui. inclusive, morreu doente no campo missionário, no Noemi Campelo. Noemi Campelo. Então, ela foi minha professora, a Suzana, dona Suzana, tia Suzana, que eu chamava de tia Suzana. E na hora que a gente passava alguma dificuldade, pré-adolescente, ela citava um salmo. Teve uma fase que meus pais estavam com problemas sérios de relacionamento. E eu estava na pré-adolescência querendo sair da convivência com eles. Ela fez eu decorar o Salmo 27, que diz: se teu pai e tua mãe te abandonarem, o Senhor te recolherá. E isso me trouxe à memória um tempo bom. Aí eu comecei a lembrar que a tia Suzana, minha professora, fazia a gente decorar o Salmo 23, Salmo 121, Salmo 8. Aí eu falei, vou ser tia Suzana para essa molecada que não tem acesso à internet e tal. E aí surgiu no meu coração a vontade de fazer um livreto. E eu falei com a Marília, eu queria fazer um livro para dar, não quero vender, quero dar para essa molecada de Costa Barros, porque eu fui educado em Costa Barros e Costa Barros era o lugar onde tinha campo de futebol em todo canto. E tudo foi invadido. Hoje é o Chapadão. E a Missões Nacionais tem um projeto lá no Chapadão. E tem meus irmãos que ainda moram lá. Aí eu falei, e eles fazem um trabalho com criança. Eu falei, eu quero ser a tia Suzana para essa molecada, sem ir lá, eu mando os desenhos. Aí a Marília falou, a gente não tem dinheiro. E eu fiquei assim, magoado, não tem dinheiro, tal. E conversando, eu vi que existe uma vaquinha virtual. Aí a coisa da internet aí do negócio. Falei, vou tentar fazer uma vaquinha virtual. Aí deu uma louca, eu falei, vou fazer um projeto. Aí entrei lá no site. Eu Apoia-se. Apoia-se. Entrei lá tem Catarse, tem outros, né? Entrei e vi o que precisava fazer. Você tem que fazer o projeto, elaborar e tal, e vender a ideia para as pessoas. E eu falei, eu vou encarar esse negócio, vou fazer. Vou dar um prazo de 150 dias para esse projeto Apoia-se. Mas eu estou fascinado com isso, porque a adesão foi extraordinária. Expliquei para que era, gravei vídeo explicando e tal. Lá no Apoia-se, eu tenho que deixar 15% para o Apoia-se. E algumas pessoas começaram a descobrir que eu tinha que deixar isso e começaram a depositar direto. Então, no Apoia-se, a gente está com 35%, mas eu já atingi a meta. Eu já imprimi os livros. E ainda faltam 100 dias no Apoia-se. Eu já imprimi os livros e hoje eu estou começando a distribuir os livros. Imagina como está meu coração com isso. Vai livro para a região de Ribeirinha, cerca de 100 livros. A mulher me achou na internet. A junta vai fazer essas... Não, eu estou fazendo. Legal. E eu consegui aqui, com o pessoal da nossa igreja, recurso para mandar o livro para o Amazonas, para Manaus, né? Legal. Longe. Estou fazendo também com a Igreja da Mangueira, com vários projetos, assim, são 12 projetos no geral, que os livros estão indo essa semana. E eu vou vender o que sobrar da tiragem. O que sobrar da tiragem eu vou vender para tentar recuperar. Aqui na igreja, a partir de domingo, acho que já temos aqui. Para recuperar o meu tempo investido nisso. Mas se não vender nada, eu estou feliz.
Eu acho que vai vender. Não, muito legal, o trabalho muito legal. A gente vai falar aqui domingo também sobre isso. Agora, o problema, pastor, é que a gente é angustiado. Eu tinha que fazer um livro de 32 páginas e eu negociei com a gráfica, que essa parte eu entendo. E a gráfica falou, ó, você tem que ter 32 páginas. Eu tive que selecionar. E aqui foi angustiante. Selecionar os salmos. A escolha de Sofia, né? Aí eu selecionei os salmos só até o Salmo 37. Fiz a seleção até o Salmo 37. Aí eu falei, isso não é justo, né? Eu vou fazer os salmos todos. Vamos e aí, fazer um volume 2. Tem volume aí 2 eu e 3 fiz ainda. aqui e eu estou fazendo de graça. Quem quiser seguir pode baixar até o Salmo 41, que é o primeiro livro do Saltério, né, que se divide em 5. Porque a gente vai estudar outra coisa na escola dominical. Então depois eu volto para o Salmo. Legal. Mas e o alcance social disso, né? Como a gente vincula aí um monte de coisa. Vincula a arte com um apoio social a essas crianças. Vincula pregação do evangelho. Está tudo vinculado. E aqui eu tive cuidado de pegar o Salmo, literal. Também foi uma dúvida. E pegar o próprio texto e explicar, por exemplo... O Salmo 1 é simples demais, mas vai esse mesmo. Observe o processo. Primeiro você aceita o conselho dos ímpios, depois você começa a imitar a conduta dos pecadores e finalmente você chega a zombar de Deus. Então, assim, é um processo que a criança vai ler e... Tem didática que o professor pode pegar e aplicar isso, né? Muito legal, né? Olha, o Hudson faz um negócio aqui todo domingo, para quem não sabe, todo domingo nas mensagens, ele, enquanto vai ouvindo as mensagens que são pregadas aqui, ele vai desenhando. Você já viu os desenhos? Já vi, ele manda lá. Ele melhora muito a mensagem da gente. Aí ele vai desenhando, vai dando visualização. Aqui ele fica um negócio fantástico. E ele tem feito um resumozinho legal, né? Não, mas já aconteceu várias vezes, quando eu pego para ver e tal. Nossa, ele conseguiu... O resumo tá melhor do que conseguiu captar... Isso aqui tem uma história interessante. Deixa eu contar essa história. Eu prometo que eu vou ficar quieto. Não, é melhor não ficar quieto. Aqui vai falar. Isso aqui é meu caderninho. Ele vai comigo e vem aqui para a igreja. Aí tem esboço das mensagens, como o pastor falou. Essa aqui foi a de domingo passado, que o Davi tocou. Legal. E aí o pastor falou autossuficiente, inconsequente, imaturo e tal. Falou sobre proteção e cuidado. Mas isso aqui surgiu quando eu ainda era pré-adolescente, lá em Costa Barra. Lembra que eu falei com o pastor Valdir? Eu levava papel e na hora não tinha culto infantil, né? Então as crianças ficavam largadas. E eu não era bem criancinha, mas era criança ainda. E eu ficava desenhando na hora do culto, mas ficava desenhando zoando o irmão que tinha um pé muito grande. Fazia uma pequena caricatura. Aí começou a juntar a molecada sentada do meu lado para ficar rindo na hora do culto. E não deu certo, né? Meu pai é muito durão. Ele, quando percebeu isso, no final do culto, ele me chamou no canto e foi o pastor Valdir que me salvou. Porque ele falou, não bate no menino. Porque tudo meu pai me batia, né? Não bate no menino e a partir do domingo que vem ele vai anotar o que eu vou escrever. Imagina o que é isso. Aí canalizou. Sacada boa, né? Cara, foi assim uma sacada Canalizou a maravilhosa. energia. Aí todo domingo, quando eu estava com papel, ele falou assim, sobre o que eu preguei? Olha, legal. Então, e aí o negócio virou, porque quando eu fiquei adolescente, eu perguntava ao meu pai, você sabe o que o pastor pregou hoje? Na hora do café, do almoço, que a gente estava falando mal às vezes dos outros ali. Sobre o que o pastor pregou mesmo hoje? Não, chato, não sei o quê. Eu não lembrava de nada. E eu tinha tudo anotado. De lá para cá, eu comecei a anotar. E depois eu descobri, com a história da arte, que os artistas têm sempre um caderninho. Só que é chique, chama de sketchbook, né? Olha aí. Sim. Eu estava ouvindo até contei aqui, acho, uma dessas palavras que eu dei aqui, eu esqueci o nome do pintor, que ele levava sempre, ele ia ver os quadros dele, né? Um desses raros pintores que conseguem expor antes de morrer, né? Então ele ia onde estava sendo exposto o quadro dele e levava para dar uns toquezinhos.
Ele achava, Sim. Deixava um errozinho, Não, uma esqueci o falta. nome do pintor, Nunca acha que acabou. Nunca acha que acabou. Ele dá um toquezinho. É Olha, isso? Tem mais Eu coisas. tinha pedido para o Hudson trazer alguns livros que ele achou importante para a formação dele, que falassem dessa questão de arte, fé, espiritualidade e arte. O que você tem para mostrar para a gente? Bem, o primeiro livro, e isso é depois de terminar o seminário, que eu comecei a investigar essa Aí questão. na cabeça já estava fazendo mais facilmente as Tem as vinculações. conexões todas lá. E aí a primeira foi esse, a Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Sim. Deixa eu mostrar para Arte ele. e a Bíblia. quero mostrar pra cá. Essas são edições antigas. Ah, mas tem aqui, Você com verdade. certeza. Depois você tem a arte fácil de ler, sabe? A arte não precisa de justificativa. Uhum. Isso aqui também é muito legal. Huckmacher. Tá. Aí você lê o Huckmacher e ouve o Marcos Almeida, né? Marco Que, Almeida. que gravou a música sobre o Sim. Huckmacher. E quem é esse cara? Aí quando eu li, cara, é o cara do livro. Aham. Aí você começa a ver a história do Huckmacher e vê que ele era amigo do Francis Schaeffer. Eu mesmo? Não sabia, não. Que coisa interessante. O Francis Schaeffer conheceu o Huckmacher, é professor de História da Arte, Não sabia. Legal. e eles conviviam juntos. E tudo que o Francis Schaeffer escreveu sobre arte foi o Huckmacher que ensinou. Eu conheci o Guilherme Carvalho, que hoje é responsável Sim, lá do Labri. do Labri. O Guilherme Carvalho é meu parceiro também. Um refúgio que o Francis Schaeffer fazia com os universitários. Isso. Entrava em férias e tudo em crise, com aquele negócio de É. fazer universidade e entrar em crise com fé, e ele ia mostrar que não. E tem um Labri Razão aqui e fé são em Minas. companheiras. Tem uma. Tem Labri aqui? Tem um Labri em Foram Minas. para um lugar bom, Minas. né? Foram para Minas Serra, e tem o espaço, coordenador é o Guilherme. Guilherme. Guilherme Carvalho, uns vídeos muito legais. E depois, esse aqui já é um aprofundamento desse Bem, daqui. marca. Que aqui, quem quer saber de história da arte, ele vai fazer um passeio e como é que a arte chegou onde está. Porque a arte Qual é o nome revela... desse? A arte moderna e a morte de uma cultura. Porque hoje as pessoas questionam, a arte é isso daí? Mas a nossa sociedade fez isso com a arte, acabou com a beleza. E aí, eu estou lendo também Roger Scruton, que fala sobre a beleza, como a beleza tem sido destruída. Sim. E ela é destruída porque o homem está se destruindo, né? É muito, muito interessante. Eu tenho pensado nessas coisas, mas eu recomendo muito esse pequeno aqui, e esse já tem uma nova capa e tal, Francis Schaeffer e Huckmacher. Esse aqui também fala sobre aquela coisa que eu falei de Deus é criativo Dom criativo. e é um grupo muito legal para seguir. Até tem um grupo do Huckmacher que estuda isso, que eu sigo eles, e o Tillich, que eles são contemporâneos, né? Eu quero aproveitar e fazer a indicação de 2 livros aqui que, para mim, me ajudaram muito nessa maneira de ler imagens, que é exatamente o título desse livro, Lendo Imagens, do Alberto Mangel, que ele vai ensinando a gente a ler um quadro, a ler uma pintura, a ler um desenho, a interpretar isso. E o historiador Peter Birk, que é um historiador que eu gosto muito, escreveu esse livro, que é bastante recente até, Testemunho Ocular, o uso de imagens como evidência histórica, que eu também... Ele dá um passeio na história e na importância que a pintura e o desenho trazem, que eu acho fantástico, fica aí a indicação também. Gente, eu acho que é isso. É isso. Hudson, muito obrigado Prazer. por ter dispensado esse tempo para estar com a gente aqui. E foi muito produtivo. E principalmente porque não é comum pararmos para pensar sobre arte. Não Sim. é comum no nosso meio. E é muito compensador a gente saber que nós temos pessoas que conseguem acomodar muito bem tanto a sua fé quanto o seu talento artístico e cria um canal de comunicação muito bom aí. Acho que o estímulo, né, a essa disciplina, a esse desenvolvimento de um talento também, acho que é excelente, um estímulo para essa geração aí, para embarcar nessa ideia de que, olha, tenho um talento, mas preciso lapidar, preciso Sim. ser bom nisso, Sim, e sim. isso tem a ver com o que eu sou e tem a ver com minha fé. Obrigado, Pastor Hudson.
Prazer estar com vocês. Um E abraço agora eu na vou botar na minha Marília, agenda. no neto Noah. A gente sabe que o Noah é que vai, o neto é que vai sair ganhando. Porque Muito, tem né? um avô que vai desenhar só para ele. Já ganhou o livrinho, né? Já ganhou o livrinho. E que vai inspirar muito esse avô ainda a fazer muita coisa, com certeza. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Até o próximo encontro nosso com mais um convidado que com certeza vai abrilhantar aqui a nossa conversa. Um abração para todo mundo. É isso, gente. Abraço.